jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Cessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na Web Rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Olá, boa noite, terça-feira, dia do nosso podcast, e hoje nós vamos falar sobre o Abril Marrom, que é o tema do nosso programa dessa terça-feira. Essa campanha existe desde 2016 e tem adesão de diversas entidades médicas, centros hospitalares, e é sobre o combate e a prevenção à cegueira, né? O marrom, ele foi escolhido por ser a cor da íris, que é a parte mais visível e colorida dos olhos da maioria dos brasileiros. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo convivem com a deficiência visual, baixa visão, cegueira. Muitas pessoas não receberam atendimento médico, né? Não recebem tratamento. Então, assim, é um assunto que a gente precisa falar, que a gente precisa olhar com muito cuidado. E para falar sobre esse tema tão relevante, e estamos acabando o mês de abril, e mais do que nunca é preciso dar cor, né? Trazer o marrom para a nossa pauta. Eu vou receber aqui a nossa colega, a Cíntia Freitas. Cíntia, ela é psicóloga em formação, ela é da ONCB, né? Ela é da Organização Nacional de Cegos do Brasil, e ela também é da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência, é companheira de luta, a nossa querida amiga Cíntia. E a Cíntia está aí na cabeça, né, e no comando dessa campanha por parte da ONCB. Cíntia, eu vou me apresentar e depois você se apresenta para que os nossos ouvintes conheçam um pouco mais sobre você. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, estou com óculos dourados, um batom de cor da boca, estou com uma blusa branca com estampas verdes, vermelhas e amarelas, estou atrás de mim tem uma parede rosa clara, um armário branco, uma porta branca e um porta-retrato colorido na vertical. É muito bom receber você aqui, Cíntia, para falar dessa campanha tão importante. Queria que, primeiramente, você se descrevesse para os nossos ouvintes, que também podem depois participar, fazendo perguntas, questionamentos para mim e para a Cíntia. Bom te ver por aqui, Cíntia. Legal, Lucília. Bom, eu estou assim, muito feliz, né, pela indicação, pelo vulto do tema, né, porque a gente realmente precisa desses impactos, né, nas redes sociais. Então, deixa eu falar um pouquinho aqui de mim, né? Bom, eu sou uma mulher de pele clara, eu tenho os cabelos castanhos ondulados, e agora eu estou, assim, levemente maquiada, com um batom também claro, com brincos de prata e uma blusa preta. Estou sentada aqui na cadeira do computador, né, uma cadeira semi-acolchoada, né? Esse pessoal agora, o povo gamer, né, gosta muito dessas cadeiras. E atrás de mim tem uma parede clara também. Eu estou na frente de um sofá. Não tem muitos detalhes aqui no recinto. Enfim, então eu quero agradecer muito, Lucília, pela escolha do tema, como eu disse, e colocar aí a ONCB à disposição do seu canal de podcast, das suas mídias. Eu que agradeço a participação sua e também em nome da organização, né, e trazer esse tema importante. Na verdade, então, Cíntia, fala para a gente o que é o Movimento Abril Marrom e qual a importância dessa campanha para a prevenção da cegueira. Então, vamos lá. Eu acho que a gente pode trabalhar o Abril Marrom em muitos aspectos. Ele é meio que multidimensional, porque ele traz, assim, deixa eu
ver se eu consigo elencar, né? Primeiro, o impacto da campanha na vida das pessoas. É uma campanha ainda tímida, né? Ela fica meio que circulando nos meios médicos e nos meios que atendem à saúde, no meio oftalmológico, né? Porque aí os especialistas, tanto em retina ou doenças da própria saúde ocular, né? Que tratam dessa pauta também, tipo, pessoas que tratam de retina como problemas ligados ao diabetes, né? Vocês sabem que o controle ruim do diabetes, que foi até o que me acometeu, né? Eu fiquei cega por conta de retinopatia diabética. Essas doenças, elas acabam sendo pouco difundidas, porque você tem um tratamento, você tem toda a necessidade de visitas periódicas ao médico, diagnóstico precoce. Então, quando a gente trata da campanha do Abril Marrom, você tem que levar muito em consideração de como isso chega à população, isso é um ponto, né, para não ficar, como eu disse, circulando só a pauta dentro do meio médico. Como ele é difundido na atenção básica, né, que é o que a população de baixa renda acessa mais, pessoas que conseguem alcançar médicos particulares, por exemplo, doenças que podem piorar ou agravar, né, ou levar até uma cegueira. Como que ela pode ser evitável? Quais são elas? Será que o fator hereditariedade, se ele influencia? Então, campanha a gente sempre vem com a informação, que é o carro-chefe. Acho que é qualquer campanha, né, Lucília? Cíntia, a maioria dos casos da cegueira é tratável quando diagnosticada precocemente, isso segundo a Organização Mundial de Saúde, né? 60% a 80% dos casos de cegueira são evitáveis, né? Sim. É isso mesmo? Exatamente. Porque você, nesse índice, nessa estatística, de cara, você já vê que alguma coisa está faltando, né? Ou da própria identificação, o atendimento ou o tratamento. O fator social também influencia muito, tá, Lucília? Porque os colírios, por exemplo, não são baratos, não são. O tratamento mesmo, quando você precisa fazer essas visitas periódicas, o diagnóstico e a frequência, aí você vai, identifica lá na atenção básica ou numa escola que a criança não está chegando legal no quadro, aí você demora uma eternidade por conta do sistema de regulação. Isso para nós é assim o tendão de Aquiles. Né? Em outras palavras, falta política pública direcionada para esse trabalho de prevenção, diagnóstico e acompanhamento. E outra, a gente está falando de muitas outras deficiências, né, Lucília? Que por conta da demora no tratamento, a pessoa se torna uma pessoa com deficiência. Sistema muitos casos. Muitos casos, que isso. A gente está falando, lógico, aqui do Abril Marrom, que a UNCB fortalece essa campanha aí no mês de abril, como todas as outras instituições, como brilhantemente você citou aí no início, a gente tenta trazer cada vez mais adeptos para essa campanha, né? E também aproveitar espaços como esse aqui para a gente poder fazer com que a informação se espalhe, né? Se difunda. Precisa sair do consultório médico, sair do hospital, ganhar as ruas, ganhar informação. Isso é muito importante, né? E ganhar também, que eu acho, é uma difusão democrática, sabe? Que é para poucos. Muita gente perde a visão ou nem sabe que tem problema na visão ou que está com alguma doença tratável, ainda tratável, para não chegar a ficar cego. Isso é para uma parcela, né? O atendimento correto e a rapidez, a brevidade do atendimento tem uma parcela, é para uma parcela muito reduzida. Você fala,
estava pesquisando e lendo, né, para saber mais sobre as doenças oculares, né? Eu vi que doenças como a miopia, a hipermetropia, glaucoma, catarata, os próprios erros refrativos e a retinopatia diabética, como você falou, e a perda da visão, que a gente chama de degeneração macular da idade, né? Se elas forem descobertas, tratadas e acompanhadas, elas podem realmente evitar a cegueira. E como fazer isso? De que forma, por exemplo, que a rede pública vem fazendo isso? Então, Lucília, a gente tem tratamento oftalmológico no SUS, né? Mas aí quando você diagnostica dentro de uma atenção básica, isso precisa ser encaminhado. Geralmente, os estados possuem os chamados centros de referência no atendimento de pessoas que têm essa necessidade médica, né? Que aí, dentro dos centros de referência, e eles em sendo equipamentos do Sistema Único de Saúde, eles podem ser acessados pela população. Você só precisa morar naquele estado, né? Que aí passa aí, porque a gente chama de média complexidade, né? E dentro dos centros de reabilitação, você encontra tudo que você precisa. Você vê o SUS equipando os SER da seguinte maneira: profissionais, né, de oftalmologia, quando eles conseguem diagnosticar de forma precoce, os especialistas em baixa visão, e as pessoas que conseguem manter algum residual, eles passam para a fase de reabilitação visual. Estou tomando aqui um gole d'água. Eles passam a parte de reabilitação visual. Eles também têm um acompanhamento de quem faz as receitas das ajudas técnicas, né, das tecnologias assistivas, tipo lupa, ou a própria bengala verde, quando eles se tornam pessoas com baixa visão. Sim. E, obviamente, né, todo centro de referência, todo centro especializado, ele também atende a pessoa que ou a doença é muito grave, ou já está em fase aguda, ou mesmo com todos os tratamentos e cirurgias e acompanhamentos, ele aí perde a visão. Lá você também tem toda a parte de reabilitação e inclusão social. Você falou dos colírios. Os colírios são caros, a medicação é cara. E o acesso a esses medicamentos é viável? É possível? Isso, pelo menos aqui, a gente sabe que no Rio e São Paulo, o caminho é tortuoso, mas a gente chega lá. Agora, nos rincões, no Pará, na Amazônia, a gente sabe que isso ainda é um problema. Sim, sim, é assim. Porque, veja, o caminho, apesar dele ser longo, eu volto aqui a falar para você da informação, né? Eu fico muito preocupada, eu pessoalmente, Cíntia, fico muito preocupada de como essas pessoas que você acabou de citar, como que a informação vai chegar a elas e como elas vão chegar até a informação. Então, como é que a gente pensa, parece utópico talvez, ou meio que fora longe muito do nosso ideal, mas a gente gostaria que fosse assim. Dentro dos hospitais ou dentro dos centros de referência que tem atendimento ambulatorial, você chegando àquele atendimento, você tem as visitas periódicas, então ele te dá a receita ao médico do ambulatório, ele te dá uma receita, você vai ao posto de saúde e o posto de saúde te dá a medicação, né, o colírio, e você então faz uso. Isso é um ponto. Agora, também tem um outro ponto que eu acho bastante importante quando a gente trata de cegueira evitável. Muitas pessoas quando são diagnosticadas, seja por glaucoma, ou por retinopatia diabética, ou a própria toxoplasmose, que também é um dos fatores, elas têm medo de retornar, porque aí vem o medo da própria cegueira, Lucília. Isso é um complicador, é um dificultador, sabe? Para a gente, porque as pessoas... Você tem que garantir o acesso e a permanência, né? A adesão ao tratamento envolve também um aceite emocional, você entende? Tem que ter uma campanha também até para isso, né, Cíntia? Para a pessoa se identificar e se absorver aquela situação, né?
ela se apoderar não da deficiência, mas da patologia que ela tem para lutar por ela, seja, né, em que estágio for, né? Perfeito. E aí você conta que isso a gente tem aí a oportunidade de trabalhar e de acompanhar dentro da UNCB as equipes multiprofissionais, né? Porque você tem ali uma questão muito, muito ligada ao desejo também, né? De que a pessoa acompanhe o seu próprio tratamento. Você tem condições de acionar uma clínica da família, como é o que a gente chama aqui no Rio de Janeiro, e lá você tem um assistente social, você tem o próprio psicólogo. A gente também tenta acompanhar o próprio médico, né, que acompanha as pessoas que têm um problema grave nos olhos, uma doença ocular grave, que ofereça um acolhimento, um atendimento humanizado, né? Isso é um trabalho até que a gente executa dentro da Fiocruz, que são essas lacunas assistenciais. Como que uma pessoa com deficiência, isso em todas, tá? Não é só deficiência visual, não. Como que ela vai ser acolhida e atendida de forma correta dentro da atenção básica, quando ela chega. Né? Isso Eu falo sempre aqui na UF, que é onde eu atuo, que a primeira forma de inclusão é o acolhimento. Perfeito, perfeito. A gente tem essa ideia, né? E isso é um modelo, né, do mundo ideal para a gente. O básico, né? Não, isso é fundamental. É você dar aquela atenção que a pessoa merece, tirar, de repente, a pessoa daquele estado do impacto, e caso, né, ela precise, que a gente, lógico, torce para isso não acontecer, acompanhá-la num eventual estado de luto, né, quando se torna a pessoa com deficiência, que é um luto, né, não deixa de ser. Você falou do trabalho da Fiocruz. E qual a importância dessas entidades, dessas instituições, como a Fiocruz, como aqui em Niterói a gente tem a FAC, que é a Associação Fluminense de Amparo aos Cegos, e que em vários outros lugares tem sempre alguma instituição para orientar, para acompanhar e para identificar as demandas dessa pessoa que está correndo o risco de perder a visão, ou para que ela não perca a visão, né? Qual a importância do trabalho dessas instituições? Eu acredito, primeiro, que você estar próximo, né, você se aproximar do público já é um grande salto. Né? Aqui no Rio de Janeiro, eu sou de Niterói também, mas atualmente eu moro aqui na cidade do Rio. Aqui a gente tem, por exemplo, um lugar que eu, inclusive, já até trabalhei lá, né, na reabilitação. Eles têm um serviço médico dentro do Benjamin Constant excelente. É aqui perto de onde eu moro, e eu digo a vocês que o trabalho que se faz lá é muito importante, muito bacana. Benjamin Constant é maravilhoso, é um exemplo, né? O Benjamin até hoje é pioneiro nisso. Pessoas que precisam de atendimento, o centro cirúrgico, eu confesso a vocês que eu não sei, porque durante a pandemia eles fecharam o centro cirúrgico. Eu não sei se estava vindo repasse suficiente do MEC, porque eles são uma autarquia, né? Então eles recebem patrocínio não, desculpa. Já teve bastante ameaçado, né? Eu também não tenho essa informação, mas eu espero que a situação esteja mais controlável, né? É até um apelo aí para a gente saber como é que anda, né? A gente ter essa interação aí com quem está mais próximo. Porque hoje em dia, aqui no estado do Rio, eu trabalho na Diverge, né, que é a Associação dos Deficientes Visuais do Estado do Rio de Janeiro, e aqui a gente trabalha mais com defesa de direitos. Estou à frente do Conselho Municipal também da capital, e isso está dando para a gente aí também uma bagagem boa, né, para a gente poder fazer muita interlocução legal com a própria OAB, com a Defensoria Pública, com o Ministério Público. Então, a gente circula muito nesses ambientes, nesses espaços, e se tem, sim, uma preocupação bem bacana com a saúde em si e com outros direitos que a gente precisa continuar aí martelando para que não perca muito mais outros, né? Enfim. Com certeza.
Ô, Cíntia, você falou no início da diabetes, que foi a causa da sua cegueira, né? E a gente sabe que a diabetes é considerada a causa da perda visual evitável na população econômica ativa em diversos países, e no Brasil também, né? Quais os cuidados que uma pessoa que tem diabetes precisa ter para evitar os danos e principalmente a perda da visão, né? Vamos lá. Isso é fundamental, tá? De novo, aqui eu falo sobre a intersetorialidade dos profissionais de saúde, né? E que, de novo, nem sempre a população tem acesso, né? Tem condições de acessar. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, a parte do profissional que vai estabelecer a medicação versus nutrição da pessoa, né? Então, você tendo ali esse acompanhamento do endocrinologista, que é o médico especialista dessa área, ele vai vendo, né, vai acompanhando com você ali a sua trajetória na sua alimentação, indicando prática de exercícios físicos e tudo. Quando o diabetes se descompensa, né, quando os níveis de glicose ficam muito elevados no sangue, você tem ali uma hemorragia, um infartamento dos vasos periféricos. E incluindo, né, aí os da retina, que a gente está falando aí da retinopatia diabética, inclui o do cérebro com a neuropatia, dos rins, que são a nefropatia diabética, e tem outras partes também, enfim, desses vasos periféricos dentro do intestino e alguns outros pulmão e por aí vai. E as partes também periféricas do corpo, né? Mãos, pés, braços, enfim. Tendo esse agravamento, a gente, quando vê, está com uma doença agravada e esses efeitos que são irreversíveis. A retinopatia diabética, que foi o meu caso, eu descobri tarde demais, porque eu fazia um exame chamado fundo de olho, que é para você poder acompanhar, né, os vasos da retina. E aí, quando o profissional que estava me acompanhando à época percebeu, e olha que eu fazia exames de forma periódica, quando ele percebeu, isso consultório e tudo, plano de saúde normal, ele falou, você vai ter que fazer uma radiografia da tua retina. Quando eu fui, o médico já olhou. Você tinha quantos anos? Hã? Você tinha quantos anos? 25 anos que eu tinha na época. E aí, quando ele tirou a radiografia das minhas retinas, a pergunta foi a seguinte, você sabe que você é diabética? Eu era desde os 12. E você não sabia? Então, sabia. Eu fazia tratamento, te falando, eu ia no meu oftalmologia todo mês, fazia acompanhamento regular, visitas frequentes, mas por conta de um erro médico, ele não teve identificado, não teve uma conversa entre os médicos, digamos, né? As especialidades não se falaram. Eu acredito que sim, sabe? Eu acho que ele ali faltou um pouco mais de preocupação, até por ver o tempo no meio de doença, de como aquilo estava agravando, e aí quando a gente viu, eu tentei até o laser, né, que é a fotocoagulação dos vasos, mas não adiantou não. Eu perdi a visão por completo. Você falou da alimentação. É verdade que a alimentação pode influenciar na saúde ocular? Quer dizer, todo mundo já ouviu falar que a pessoa come com os olhos, né? Mas, assim, é um ditado popular, né? Mas existe mesmo essa ligação entre os hábitos alimentares, a nutrição saudável e a saúde ocular? De forma, assim, mais ampla, não. Só quando você trata desse tema que você está puxando, que é o próprio diabetes. Né? Sim. Que aí, pela falta mesmo do controle, pela alimentação do diabético, ele pode chegar à cegueira, sim. E uma cegueira evitável. Eu vejo que assim, eu tenho algumas pessoas conhecidas que têm diabetes e assim não levam a sério essa ameaça da cegueira. E sempre brincam, ou então assim, não tem consciência da gravidade. O que você falaria para essas pessoas que estão passando por essa situação que você já passou lá atrás? O que eu diria é o seguinte,
Diabetes é uma doença silenciosa. Quando você vê, as coisas já estão em um patamar que, em alguns casos, tem retorno, tem volta, mas em outros não possuem, não. E aí você só tem que ficar tentando aí tratar dos efeitos, né? Dos efeitos ruins da falta de controle da doença. Quer dizer, então, é um combo, né? Tem que ter campanha, tem que ter prevenção, tem que ter política pública, né? São várias coisas que podem trazer resultados positivos, né? Que podem evitar uma perda de visão. Né? Sim, sim. Esse ano a ONCB fez um programa no YouTube com duas Foi semana passada, né? Pois é. Nós fizemos esse programa no YouTube. Quem puder aí passar lá no nosso Eu vou pegar canal. o link para deixar aqui para as pessoas também assistirem. ONCB na rede. Né? Duas médicas participaram também, não foi? Exatamente. A doutora Luciana Sacker, lá do OSB, né? Do Hospital Oftalmológico Santa Beatriz, e a doutora Fernanda Oliveira, que até trabalha na própria reabilitação da AFAC. Temos aqui o comentário de uma ouvinte, eu vou passar, e depois a gente vai fazer um intervalo e a gente volta a conversar com a Cíntia Freitas, que é da Organização Nacional dos Cegos do Brasil, e está falando sobre essa importante campanha do Abril Marrom. A Delma Pacífico, ela falou, muito necessária a divulgação do Abril Marrom. Muitas das doenças oculares são silenciosas, como o glaucoma, por exemplo. Né? Depois você pode falar, então, depois do intervalo, um pouquinho do glaucoma, assim como você falou da diabetes, né? E nem todo glaucoma vai dar numa cegueira. E o glaucoma é tratável, e a gente precisa saber disso. E não ficar apavorado, ou nem deixar de voltar no médico para saber e para acompanhar, né? Isso é muito importante, né, Cíntia? A gente volta, então, se você tiver alguma pergunta para a Cíntia, se você tiver alguma dúvida, se você quiser fazer alguma observação, acesse aqui, então, o nosso canal, a Rádio Censura Livre, e a gente volta já. A gente vai falar da rádio, você que é da terrinha aqui, Cíntia, Niterói. A nossa rádio é uma rádio da classe trabalhadora, é uma rádio alternativa, sem fins lucrativos. Vamos ouvir um pouquinho para as pessoas conhecerem. Rapidinho a gente volta, tá bom? Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com, no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A emissora também está no Radiosnet, um dos maiores aplicativos para esta finalidade, na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com/c/censura livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6.666, conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32 954 696 0001 81. Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na Web Rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Então, voltamos aqui ao papo com a Cíntia Freitas, da UNCB,
Organização Nacional dos Cegos do Brasil, e a gente estava comentando, né, Cíntia? Eu comentei com você sobre o glaucoma. E, em muitos casos, o glaucoma é tratável. Eu queria que você falasse um pouco sobre, porque tem muito fantasma e também tem muitas histórias, né, a respeito do glaucoma, né? Eu acho que existem alguns mitos, né, que precisam ser quebrados, sim. E o primeiro deles, eu acho que o mais frequente, pelo menos é o que chega muito para a gente, é que as pessoas querem e pensam, né, que existe alguma relação entre a pressão arterial e a pressão ocular. Não existe isso, né? Eu acho que o próprio glaucoma, quando ele consegue ser diagnosticado de forma precoce, hoje a medicina oferece assim, muitos tratamentos, sabe? Desde o colírio mesmo, que aí a gente faz esse tratamento ambulatorial, a pessoa acompanha, faz a medição, que a gente até aprendeu, né? No dia lá com as médicas, que você pode considerar uma pressão regular por volta dos 21. E eu achei interessante que a doutora Luciana fez a seguinte observação. Fica em torno dos 21, porém, menos de 21 nem sempre pode ser considerado normal para algumas pessoas, e acima de 21 nem sempre pode ser considerado glaucoma. Olha que coisa louca, né? Eu acho que depende muito da fisiologia do olho da pessoa. Isso é muito, muito diferente. A questão nutricional é uma outra, não tem nada a ver, não influencia. Um fator, né, que a gente pode descartar. Porque eu como muito isso, se eu comer muito aquilo, piora ou melhora. Isso não é realmente nada que a gente possa considerar como fator relevante no tratamento do glaucoma. E aí, depois, quando o tratamento se instala, a pessoa necessita de muitos anos de tratamento. Aliás, precisa de muitos anos sem tratamento para que a perda visual aconteça. Então, por isso que a gente fixa muito, como é que eu vou dizer, frisa muito a questão do seguinte: se a pessoa já aparece no consultório do oftalmologista com alguma alteração, estou com a vista embaçada, ou eu estou enxergando um pouco menos porque a minha acuidade diminuiu e tudo mais, o que ela perdeu não vai ganhar mais. Por quê? Porque no glaucoma, o prejuízo que causa no nervo óptico são prejuízos que a gente não tem como reverter, são irreversíveis. E aí a gente parte para esse tratamento. Então, a gente já falou aqui sobre o tempo, né? Você tem que estar muito tempo sem atendimento, muito tempo sem diagnóstico, muito tempo sem visitas ao médico, depois que a pessoa começa a ter alteração da pressão, para aí sim ela ter esses danos no nervo óptico, né? Uma outra questão. A medicina também oferece, hoje, intervenções cirúrgicas em casos que se tornam mais graves, até porque alguns outros tratamentos, no meio desse processo, eles podem causar glaucoma, um glaucoma secundário, por exemplo, da própria retinopatia diabética, que a pessoa, às vezes, quando precisa fazer, que foi até o meu caso, quando eu precisei fazer muitos tiros de laser, minha pressão ocular aumentou. Então, eu precisei implantar um tubo no meu olho direito, que aí ele fazia a drenagem, né, correta do líquido intraocular. Outras doenças como a catarata congênita, com muito tempo de doença ou com algumas outras consequências, também podem causar um glaucoma secundário a essa catarata. E aí eu acho que dentro dessa perspectiva, a gente pode sim entender que tratamento existe, né? Mas o medo ele não pode atrapalhar você dar seguimento, né, a esse tratamento,
para que você possa manter a sua pressão em bons níveis. Cíntia, de acordo com a Agência Internacional de Prevenção à Cegueira, IAPB, no Brasil, cerca de 30 mil crianças ficam cegas devido a doenças oculares, né? E que algumas vezes poderiam ser evitadas ou tratadas precocemente. Recentemente, teve o caso da filha do apresentador Thiago Leifert, a menina Lua, de 1 ano e meio, que descobriu um câncer raro, né? E ela está em tratamento com a retinoblastoma e foi destaque na mídia. Quando é que nós devemos levar os nossos filhos no oftalmologista? Olha, a gente já tem aí à nossa mão o próprio exame do olhinho, né? Assim, dentro das maternidades, eles costumam fazer assim, esse exame. Tem sido levado a sério? Tem acontecido? Tem. Vocês vigiam? Existe um programa de vigilância e de informação também sobre esse programa? Não, existe a política pública, né? Porque a gente só consegue saber mesmo por amostragem. Por exemplo, aconteceu ali um nascimento, a criança nasceu e a mãe reclamou, então trouxe para a gente aí alguma informação de que não aconteceu por negligência, mas isso isso é importante as pessoas saberem que existe o teste, né? E que ele precisa ser feito, né? Na maternidade pública ou particular, tem que ser feito. Ele precisa acompanhar, né? A criança precisa ter reação à luminosidade, ela precisa acompanhar com os olhos, ela precisa de uma resposta àquilo, né? O que agora aqui, eu vou dizer a você, porque você sabe, né? Eu não sou médica, eu teria que te dizer depois de quantas horas, né? Porque a criança nasce ali com os olhinhos fechados ainda, eu acredito, né? Deve demorar ainda um tempinho para você fazer esse examezinho ali. Eu só não sei aqui exatamente quanto tempo depois do nascimento. Mas que o exame existe. E a gente precisa... O reflexo vermelho. Precisa ter campanha para orientar, né? E precisa ter mais informação. E as políticas públicas têm que ser cumpridas, né? A gente tem que ter instrumentos de acompanhar isso, né? É verdade, porque aí a gente acaba sabendo só quando acontece algum problema, quando bate lá no médico, né? Quando a criança já está mais crescida. Ou na escola, que é um dos nossos maiores observatórios, quando a criança começa seu processo de letramento, quando ela começa a ter que utilizar a visão, quando ela sai para fazer as interações sociais, esse é o maior retorno que a gente tem da escola, quando a criança começa o processo mesmo de precisar utilizar a visão, e aí eles encaminham as crianças para a Secretaria de Saúde. Nos municípios que tem essa política também tem isso. A gente sempre depara com isso, né? Porque política pública... Que devia ser para todos, nem sempre é, né? Eu já vou um pouco mais longe. Eu acho que a política pública ela tem um fator primordial para ela acontecer. O ser humano. Você entende onde eu quero chegar? Às vezes, você tem ali profissionais que estão nos serviços de saúde, que eles precisam aplicar, eles precisam colocar aquela política em prática. Se a política existe, mas não existe quem exerça aquela política, ou quem faça com que aquela política ela ande, ela caminhe e chegue ao destinatário final, ela se torna inócua, né? Além de, quer dizer, tem que ter vontade política, não adianta ter só a política pública, não adianta ter só a verba, tem que ter vontade política e vontade humanitária, digamos, de fazer a política acontecer, né? Equipes treinadas, equipes com sensibilização correta de como atender as pessoas. Você não tem que achar que a outra pessoa, não, entra aqui, vou te atender, tchau. Não é assim, é todo acompanhamento. Olha, é necessário, completamente, eu concordo plenamente com o que você traz, sabe? E é uma preocupação da maioria das pessoas. Você chegar a um serviço de saúde que ele esteja te esperando, né? Não esperando a próxima pessoa que vai entrar. Entendo. Cíntia, você como secretária de Saúde e Reabilitação da Organização Mundial de Cegos do Brasil,
qual o papel da organização nessas campanhas, nessas e outras campanhas? Com que viés vocês trabalham de informação, de acompanhamento dessa população? Bom, a gente foca nosso trabalho nos direitos de pessoas com deficiência visual, né? Então, a gente ali tem um recorte dentro das outras deficiências. Isso é um ponto, né? O segundo ponto é que, como na UNCB a gente trabalha com secretarias temáticas, nós somos 11 lá, né? Aí com o nosso secretário-geral, que é o Márcio Aguiar, dentro da saúde, toda vez que já existe a política ou já existe a campanha, a gente sempre vai verificar como ela está sendo aplicada ou executada para o nosso público. Se está chegando ao destinatário, se ela está funcionando. A UNCB hoje tem assento no Conselho Nacional de Saúde, então a gente já consegue ter assim, um acompanhamento mais próximo lá onde a gente consegue fazer o controle social, né? A nossa secretaria ela é formada assim, por uma equipe muito competente. Então, por exemplo, a gente chama aí do ano colorido, né? As instituições ligadas ao atendimento à saúde, elas têm aí Janeiro Branco, que fala de saúde mental, e a gente sempre faz um evento trazendo para as pessoas com deficiência visual. Em março mesmo, do Dia da Mulher, a gente faz sobre a mulher com deficiência visual. Abril agora, atividades, palestras, a gente chama e convida especialistas, eventos no YouTube, e assim como eu estava falando do ano colorido, ele tem cor até o final do ano, né? Se a gente for ver, sempre tem um tema de campanha que a gente tenta trazer para o nosso público e trazer também outros adeptos, né? Porque a ONCB ela tem afiliadas em todos os estados, todos eu não digo, mas eu acho que são quase 90 estados. Então, a gente consegue ter aí o acompanhamento das políticas, como elas funcionam, e trazendo também para que as pessoas questionem, façam essas trocas de experiências dentro dos estados, dentro dos municípios e nas instituições, porque a UNCB também tem esse viés, né? Atualmente, a gente tem as afiliadas como essas instituições que funcionam nos diferentes estados. Então, nós somos formados por instituições, centros de reabilitação, centros de atendimento, educandários, associações de defesa de direitos. Então, esse é o viés que a UNCB toma para si enquanto aí, foco da dinâmica de trabalho. O Cíntia, ela já retornou. Probleminha aqui, sim. Não foi nem a minha rede, acho que eu encostei alguma coisa errada aqui. E eu perdi o finalzinho da sua fala. Mas a gente continua falando sobre esse. Você estava falando do trabalho importante da UNCB, não só nesse viés da campanha, você estava falando das outras campanhas também, né? E qual o saldo que você quer complementar ou que você quer falar? Quero. Não, eu só quero falar para os ouvintes aqui do seu podcast que agora em maio, provavelmente vai ser dia 10 de maio, a gente vai fazer uma roda de conversa com mães e pais que estão exercendo a maternagem, pessoas com deficiência visual, cegos e baixa visão. A gente vai aí falar aí sobre os desafios da maternidade. Então, a gente vai aí depois passar para você poder jogar nas suas redes e convidar o público. Vai ser muito bacana. Isso tem em maio. Em abril, a gente vai tratar de envelhecimento saudável. Vai ser, assim, uma ação linda. Nós temos várias secretarias envolvidas, a nossa de saúde e reabilitação, a da pessoa idosa, a de acessibilidade e tecnologia e a de desporto e lazer. Então, vai ser uma mega ação, vai ser muito bacana. E até por conta também de utilidade pública, e muitas pessoas que estão assistindo, ouvindo, e depois também vão ter acesso através do nosso canal no YouTube, onde e quando a pessoa deve procurar. Então, assim, no Rio de Janeiro, que é onde nós estamos, na região Rio-Niterói, que organizações e que instituições podemos procurar
quando uma criança, um adolescente, uma pessoa diabética ou nosso idoso tem um problema ocular? Olha, os centros de referência aqui, por exemplo, aqui no Rio nós temos o Instituto Oscar Clarke, no IOC, o próprio Benjamin Constant. O Oscar Clarke fica onde? Fica no centro da cidade. Depois eu posso pedir para depois você colocar aí o endereço, mas eu não tenho agora ele não, aqui tudo bem, a gente fala aqui e as pessoas podem acessar, né, e procurar. Isso. Para atendimento oftalmológico, o IOC e o IBC. Para atendimento, vamos lá. Lá em Niterói, a própria FAC, o próprio Santa Beatriz, tem outros hospitais que fazem tratamento, fazem atendimento, mas a gente aqui, mais não, que eu acho até uma coisa boa, né? Não tem nada para falar sobre isso. Mas a própria rede municipal de saúde de Niterói, não sei se você está a par disso, que eles criaram, né, lá com o Omar Rocha, o RESNIT, que eles fazem atendimento aí em todos os municípios do estado, encaminham para caso a pessoa precise de algum tipo de reabilitação visual, encaminham para a FAC para ter esse tratamento por lá. É muito bacana. A pessoa vai, por exemplo, a pessoa mora no município de Nilópolis, vamos colocar uma rede, né? Isso, é uma rede. Então, você mora no município de Nilópolis, e a pessoa tem ali uma emergência oftalmológica. Ela é encaminhada ao posto de saúde, lá ela é identificada, e pega o encaminhamento, o próprio posto entra em contato com a FAC, e aí o paciente se dirige lá com esse encaminhamento para fazer o atendimento. E esse trabalho esse trabalho tem dado frutos? Tem funcionado bem? Você tem notícias desse processo? Dessa rede? Nós temos só um complicador que eu acho, né, que eu já tive pessoalmente que mediar um pouco esse processo, porque a pessoa liga, poxa, fui atendida, tentei atendimento, mas eu não consegui no município tal. O que ocorre? Niterói, que tem o RESNIT, faz todo o treinamento das equipes nos municípios. E aí acontece o quê? Muda o gestor, muda as equipes. E aí quem é que paga? O povo. Quer dizer, precisa haver continuidade nessas políticas públicas, né? Lembra que eu falei para você que o negócio é gente no meio? Exatamente. Gente, é tudo de bom, tudo de bom, às vezes é tudo de bom. A diversidade humana. A diversidade humana é uma benção, minha filha, uma benção. Maravilha. Mas o que a gente pode fazer para mudar esse quadro, Cíntia? Eu acredito que não tem como, né? A gente precisa de gestores, a gente precisa de prefeitos, a gente precisa de secretários. Votar melhor, né? Para que as pessoas tenham consciência de que as pessoas que não têm recurso para acessar médicos e hospitais particulares, elas são papel do governo, elas precisam ser atendidas, e isso é papel dos governos, dos gestores, das pastas, dos chefes das pastas, já que a gente está falando aqui especificamente da saúde. Então, eu acho que é até bacana, né, Lucília, a gente levantar aqui um pouco a pauta do votar com consciência, a gente saber que quem sofre é quem menos tem. Olho no voto, né? Olho no voto, sem olho, ouvido e voz no voto. Tudo, minha filha. Tudo que tiver a nosso alcance, qualquer parte do corpo, tem que estar tudo atento, com a antena ligada. Falando da crise, do desgoverno, a gente lembra também da pandemia, da Covid, né? Sim. Como é que foi para vocês, pessoas com deficiência visual e cegueira, esse enfrentamento à pandemia, Cíntia? Foi difícil? Foi muito difícil, né? Porque na época que as pessoas já estavam em processo de reabilitação, porque a reabilitação é processo, né, Lucília? Tem etapas,
tem acompanhamento ali. E ele é contínuo, né? Isso é importante as pessoas saberem disso. Contínua, Porque às vezes a claro. gente ouve, no caso, eu tenho lesão medular, sou cadeirante, e às vezes as pessoas falam assim: você não precisa mais de fisioterapia, não, você não vai voltar a andar mesmo. Jesus. Assim, como se o meu corpo não precisasse ter manutenção, né? Como se ele não precisasse de energia e de atividade para continuar vivendo. Eu não vou levantar, mas eu estou viva, né? Claro, claro. Eu levanto da maneira que eu posso, eu me locomovo, você enxerga da maneira que está traçado para você, né? Perfeito, porque qualidade de vida, bem-estar são direitos fundamentais, né? E a gente é humano, né, minha amiga? Mas só voltando à questão da pandemia, a gente sofreu assim, um golpe muito duro com o lockdown. Quando lá no início de 2020, em março de 2020, as prefeituras tiveram, né, receberam essa determinação do Ministério da Saúde, a gente teve que fazer o lockdown e os centros de reabilitação fecharam. Muita gente foi prejudicada. Né? Foi. Exatamente. E aí, ano passado, por volta, eu acho que de julho, a gente começou a acompanhar os centros que estavam apresentando o chamado plano de retomada. Foi uma coisa muito bacana, porque a ONCB fez questão de chamar as pessoas que estavam à frente dos centros para a gente poder trocar essas estratégias que estavam sendo adaptadas e adotadas dentro dos diferentes estados. Então, isso foi uma troca muito bacana, porque as experiências de sucesso, elas foram apresentadas e outras até uma troca grande, né? Muito. Essa troca trouxe diversidade, né? Foi muito bacana, porque são realidades muito distintas, né? Estados que às vezes recebem mais recursos, outros que recebem menos. Então, a gente teve, assim, a UNCB se preocupou muito com isso. Foi uma coisa muito bacana, uma iniciativa muito bacana lá do presidente Beto Pereira. Cíntia, nós estamos no finalzinho do programa, e antes de você dar o seu recado final e falar mais uma vez da importância da prevenção da cegueira tratável e do Abril Marrom, a gente tem que lembrar, né, que prevenir é sempre melhor do que remediar, como diz o ditado popular, né? Então, em relação à saúde, não é diferente, né? A gente tem que estar sempre ali, de olho vivo, de olho aberto, né? De olho fechado, mas conectado, seja como a gente estiver, né? Então, assim, vale ressaltar, né, que a prevenção dessas doenças que levam à cegueira, desde a catarata, o glaucoma, até a diabetes, que é tão... que cada dia a gente vê mais pessoas diabéticas, porque as pessoas... Está no top, viu? Top 1 lá, no top 10, ele é o primeiro lugar de causa de cegueira. Exatamente, é essencial que todos saibam da importância, né, dessas consultas periódicas a um oftalmologista, né? A gente tem que ficar de olho, atento a todas essas coisas que podem surgir no nosso dia a dia. Então, eu queria agradecer demais a sua participação, com as suas informações, falando do trabalho da ONCB, falando da sua própria experiência, e essa campanha incrível que tem desde 2016, e muita gente ainda não sabe, eu não sabia que existe. Então, eu queria que você desse aí o seu recado final, o seu apelo, e falar o que você espera desse pós-pandemia para as pessoas com deficiência, especialmente as pessoas com deficiência visual e cegos. Vamos lá. Primeiro, eu quero agradecer a você, ao espaço, a pessoa que está aqui com a gente, né, o Antônio. O Antônio, que é o nosso operador. Isso, nosso operador aí, né? Muito obrigada pelo espaço. A ONCB agradece muito. Trago aqui o meu abraço, o meu agradecimento do nosso secretário-geral, né, do Márcio Aguiar, e do presidente Beto Pereira. Dizer que, sobre a campanha, você já falou quase tudo. A importância, né, das visitas e tudo, mas eu quero dizer que, por favor, quem estiver ouvindo aqui, seja na campanha Abril Marrom, seja em qualquer outra campanha, mas tudo que vá e perpasse pelas publicidades, fotos, jornais, programas, seminários, simpósios,
não deixem de observar critérios de acessibilidade dessa informação, né? Para aquilo se tornar um elefante branco, porque informação liberta, é para todos. E pessoas que possuem algum nível de deficiência sensorial, seja ela cega, seja ela surda, enfim, ou de deficiência intelectual, que ela precisa acessar aquela informação, né? Porque ela algum dia pode precisar, ela pode precisar para um filho, para um parente, para um amigo. A gente que tem deficiência é multiplicador de informação. Então, eu queria ressaltar aqui realmente o direito ao acesso à informação simples, acessível, de compreensão fácil, para que todo mundo possa democratizar o conhecimento. E obrigada, Lucília, muito obrigada Cíntia, mesmo. enquanto você estava falando aí brilhantemente nessa sua expressão final, o Antônio colocou aqui um card marrom da campanha Abril Marrom, pega essa visão e também com o símbolo da campanha do Abril Marrom. Então, fica aí essa imagem. Ai, obrigada, Antônio. Estou toda emocionada aqui. Eu vou chorar, hein? Só pela audiodescrição aí no finalzinho. Vamos chorar, não vamos gritar para que as pessoas... Estou emocionada. Nos ouçam, né? Que as pessoas nos ouçam, nos vejam, né? E que nos deem a mão nessa luta, não só do Abril Marrom, mas na luta de todas as cores, né? Porque todas as cores. Estamos todos juntos, né? Ninguém solta a mão de ninguém. De ninguém. Um beijo lá para a galera da frente também, né, Lucília? A mulherada lá da Frente Nacional. Isso aí. Gente. E só para terminar, qual a importância da participação das mulheres cegas com baixa visão na Frente Nacional de Mulheres com Deficiência? Essa pergunta eu esqueci de fazer, mas ainda vale a pena. Vamos lá. Temos 3 minutos. Vale muito a pena. A gente tem uma galera lá de peso, realmente. Mandar até um beijo aqui para a Valéria Suri, né, que é muito minha amiga, enfim. Tudo é maravilhosa, entrevistei ela é maravilhosa, eu escutei aqui o podcast de vocês, foi ótimo. A gente tem muita dificuldade de acompanhar esses espaços que não acolhem a gente, né? Mas quando a gente encontra uma frente dessa amplitude, com tanta gente bacana, a Patrícia Almeida, a Ana Paula Feminella, que trabalha comigo aqui na Fiocruz, do nosso projeto, a gente tem muito essa diversidade desses corpos com todas as suas especificidades. Então, a gente está aí muito feliz, eu, enquanto mulher cega, trazendo aí a voz da mulher cega e com baixa visão, a gente fica muito feliz por poder ter também esse espaço de defender o direito da mulher cega e o direito da pessoa com deficiência visual, cega ou com baixa visão. Isso é muito bacana. Obrigada. Obrigada a você, Cíntia. Beijo grande. Sucesso na campanha, nessa e em todas as outras. Seguimos juntas nessa luta em todas as outras, né? E na próxima terça-feira, a gente está aqui de novo com um novo tema, diversidade e inclusão, sempre na nossa pauta. Beijo grande e curta o nosso programa, o nosso podcast no YouTube da Rádio Web Censura Livre, no canal Acessando Lucília e também nas plataformas digitais, na plataforma de áudio, Google Podcast, Spotify e Anchor. Beijo grande, obrigado, gente, e até a próxima semana. Até. Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na Web Rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente!